Vamos começar? Entendeu? Queridos irmãos e irmãs, nossa boa noite, muita paz a todos nós. É um momento sagrado onde estamos reunidos em nome do Mestre Jesus. Onde quer que nós estejamos, vamos nos levar em pensamentos e sentimentos, buscando essa sintonia maior com o Mestre que nos conduz a Deus, nosso Pai. Amigo Jesus, Mestre amado, é um momento de grande oportunidade para todos nós, um momento sagrado, onde estamos, Senhor, inseridos no contexto para podermos bem progredir, compreendendo o caminho a tomar, amando, perdoando, sendo útil ao nosso próximo. E vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, onde quer que estejam, no plano físico ou no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos, graças à satisfação, começando como palestrante, nosso irmão Joel Cruz, seja bem-vindo. Vamos pôr no bolso. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação, um prazer estar aqui falando com vocês. Esse tema maravilhoso, para mim, a prece, como explicado no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, a prece, para mim, é um tema assim que eu acho maravilhoso, porque a prece, ela também em outras denominações é conhecida como a oração, como a reza. A prece é um tema que mexe comigo e com os meus sentimentos, porque eu faço um trabalho com os idosos, e nesse trabalho eu desenvolvo sobre a prece. A gente faz toda aquela parte da musicalização e depois eu relembro para eles como que era a infância e que as mães ensinavam seus filhos a rezar o Pai Nosso para dormir, coisa que hoje já não acontece mais. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele traz para nós sobre esse tema da prece e diz assim, na questão 658, com o título Prece. A prece, é uma pergunta, né? A prece é agradável a Deus? Aí os Espíritos respondem, a prece sempre é agradável a Deus, quando é ditado pelo coração. E a prece espírita, ela vem trazer essa desmistificação, né? Porque para muitas pessoas, elas assim, eu não sei rezar, eu não sei fazer uma prece, eu não sei fazer uma oração. E no livro, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 28, ele vai trazer toda uma estrutura de prece, e falando, né, que os Espíritos falam assim, que a prece, ela não precisa ser rebuscada com palavras filosóficas, porque não é isso que vai mover o coração de Deus. A prece, quando ela é feita com o coração, com o sentimento, a prece, ela tem 3 sentidos: adorar a Deus, pedir e agradecer. A prece também nos eleva. Quando fazemos uma prece, muda o ambiente, muda os nossos sentimentos, muda toda a carga fluídica que existe no ambiente. A prece, geralmente, as pessoas pensam assim, eu preciso decorar uma fala sobre a prece. Não. Se você está... nós estamos vivendo um período da transição planetária em que há muito sofrimento, há muita dor, há muitas coisas acontecendo. E as pessoas esqueceram o fundamento,
que é a prece, o conectar-se com Deus. Porque quando nós conectamos com Deus através da oração, através de uma leitura, isso você está alimentando o seu coração, o seu sentimento. Uma canção também, as canções cantadas, são preces. E Jesus, ele traz para nós o exemplo, porque nos evangelhos, Jesus sempre estava dizendo assim, vou ter com o Pai. E vou ter com o Pai, ele se retirava para orar. Jesus orava sempre. E sempre há passagem nos evangelhos que Jesus ia para os montes. E muitas das passagens também fala para nós que quando Jesus estava lá tendo a sós com o Pai, ele sentia a presença e ele conectava diretamente com os céus. E isso também acontece conosco, porque a prece, muitas pessoas, algumas religiões, como Jesus diz assim, os fariseus rezavam em voz alta, nas praças para ser ouvido, porém, adentre o seu quarto, faça uma oração em secreto, que o Pai em secreto já vai atender os seus pedidos. E as pessoas, nesse mundo tão corrido, e elas esquecem de levantar de manhã e fazer uma prece de agradecimento, abençoando o seu dia, abençoando a sua vida, e também, ao decorrer do dia, no final, agradecer pelo dia. Isso parece tão difícil para as pessoas, mas é tão simples. Às vezes passamos hora no celular, passando coisas, e esquecemos de fazer uma prece, que é isso que vai ajudar toda essa carga do dia a dia, dessas energias que estão aí, sabe, assim, energias que muitas vezes atrapalham o nosso sentimento, é a tristeza, é a dor. E quando nós fazemos uma prece, ela é como se ela fosse um banho que nos enchesse de luz, fazendo com que a nossa alma se transformasse mais leve, para que a gente possa vencer as lutas diárias. E Jesus, ali com seus discípulos, eles se reuniam para falar sobre a prece, sobre as coisas celestiais. E nós, irmãos espíritas, tomamos, Kardec, ele tem esse tema prece, porque o livro dos Espíritos diz assim, que é preciso fazer novos temas. Então, antigamente já tinha a oração para os irmãos evangélicos e a reza para os irmãos católicos, mas era necessário criar um tema novo. A prece é um tema mais, como que fala, que pode se encaixar melhor, porque a prece, ela é tão simples, desmistificando que precisa alguém que faça uma prece por você. Você mesmo pode fazer a prece, mas existem várias maneiras de prece. A prece de uma mãe que está em sofrimento por um filho, quando ela faz uma prece, ela é ouvida automaticamente, porque o coração de uma mãe move os céus. E quando nós estamos aflitos, e quando nossos corações estão ali quebrados em dor, você pode elevar os seus pensamentos a Deus, sem fazer estardalhaço, só apenas dizer, Pai, preciso tanto do teu abraço, do teu amor. E Jesus está sempre do nosso lado para nos atender. Há uma gama de espíritos, benfeitor, que está sempre disposto a atender às preces daquelas pessoas que estão necessitadas. E todos nós somos espíritos necessitados, que estamos passando nessa terra a fim de repararmos os nossos danos, as nossas dores estão espiando, porque este planeta está passando por uma roupagem nova para o planeta que está evoluindo. Então é necessário a prece para a gente vencer as dores que cada dia surgem. Sem a prece é como a gente não se alimentar. Sem prece, a gente vai perdendo forças da caminhada. E Jesus estava sempre alertando os seus discípulos
para que eles fizessem a prece, a oração para os seus caminhos, livrando dos inimigos, pedindo para livrai-nos de todo mal. E Jesus, ele ensina nos evangelhos a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Não é que você não deva só ficar preso nisso, mas você pode também ter novas fórmulas de oração. Jesus exemplificou a oração do Pai Nosso como se você tivesse o modelo, e é um modelo. Se naquele momento você não tem inspiração, você pode orar um Pai Nosso, uma prece tão bonita, uma oração que Jesus sempre diz. Quando nós dizemos Pai Nosso que está no céu, Ele abraça toda a humanidade. O Pai Nosso é esse Pai de amor, não mais o Senhor do Velho Testamento. Ele está aproximando Deus como um Pai amoroso, como um Pai que aconchega os seus filhos com muito carinho. Então é isso, essa parte Jesus quer dizer para nós, para que quando formos orar, manter o nosso foco na oração, sem querer, muitas vezes, a oração as pessoas querem muito barganhar com Deus. Se eu fizer uma oração desse jeito, eu vou conseguir mover o coração de Deus. Ninguém consegue mover o coração de Deus, porque você tem a palavra, mas Deus conhece o mais profundo dos nossos sentimentos. Então, uma prece, ela tem que ser feita com simplicidade, sendo assim, uma criança, uma prece de criança. A criança, ela não tem muitas coisas para dizer, ela não tem ela não fica rodeando. Então, você tem que, na prece, procurar aquele momento de agradecer ou louvar. Mas muitas vezes nós, nesse mundo moderno, né, eu falo assim que a gente mais parece um pedinte, direto está pedindo, esquece de louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que já foi feito em nossas vidas, nessa oportunidade de renovação que estamos passando nessa terra. E nós, como os espíritos encarnados, nesse momento que a terra está passando por essa reforma, é tão maravilhoso que a gente possa se dispor e, acima de tudo, agradecer sempre a Deus por tudo que já passou e por tudo que ainda vamos passar. Eu gosto muito do tema prece, porque para mim, assim, eu falo que a prece ela vai me aproximar sempre de Deus, porque aquele que não ora a Deus, ele sente como se a vida dele não tivesse sentido, e na prece você pode fazer uma oração e receber a resposta daquilo que você procura. Lembrando que a prece não é nada mística. A prece, não precisa você esperar que... na antiguidade, eles faziam com que a oração só podia ser feita por um mestre, por um determinado alguém acima, que nós não éramos dignos de chegar a Deus, porque até então, no Velho Testamento, havia-se um véu que afastava as pessoas do Supremo, do Divino, mas Jesus veio e fez com que nós tivéssemos essa oportunidade de chegarmos a Deus sem rodeios, sem véus. E a prece é a única maneira de você chegar a Deus com seu coração de forma... eu sempre digo que o coração da gente diz muito sobre a gente, porque nós aqui podemos, vocês que na casa, a gente já conhece o outro, né? Mas Deus conhece muito mais, porque às vezes a gente consegue mascarar uma tristeza, uma certa forma, mas quando você está diante de Deus,
tudo na sua vida está às claras. O Livro dos Espíritos de Kardec, que, por consequência, assim, eu falo, gente, é um livro que todo mundo tinha que ler, nem que seja por curiosidade, porque cada pergunta tem a resposta ali, e essa resposta ela é feita, vai se aprofundando, ela vai te dando com mais clareza uma humanidade que precisa conhecer esse Livro dos Espíritos. Por quê? É de Kardec. Não, Kardec ele apenas codificou, ele editou e colocou essas perguntas em uma ordem que nós possamos ter acesso para o melhor conhecimento, porque aquele que não lê não consegue ter a dimensão e divisar as coisas que acontecem. E outra coisa também que eu falo, que a prece, por exemplo, Jesus estava ali no barco com os discípulos. E naquele momento o barco estava lá quase para se naufragar nas ondas. E Pedro e os discípulos falam, Jesus, você não vai ver, não vai socorrer, nós estamos quase naufragando. E Jesus diz, homem de pouca fé. E Jesus fala da ordem ao mar, e o mar se acalma. E quantas vezes nós estamos nos afogando em uma certa situação e não clamando por Jesus que está no nosso barco. E diante de tanta dificuldade que a humanidade tem passado, uma das poucas coisas que são lembradas é essa questão da oração. Porque Chico Xavier, eu sempre acompanhei as histórias de Chico, e Chico Xavier fazia oração porque a oração ajudava ele nos mínimos tarefa que ele tinha para fazer. E a oração, ele fala que é como se acendesse uma luz para poder lidar com as dificuldades do dia. E o Mestre Jesus nos ensina que esta oração, ela tem para nós o remédio para a alma do aflito, para a alma daquele que está sempre à mercê da vida. E caminhando nos evangelhos, cada pessoa que se aproximavam queria ter com Jesus, ele fazia uma oração dentro de si. O cego Bartimeu, ele queria ver, mas Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Aí ele diz, eu quero ver, mas ele precisou expressar, ele precisou ter essa expressão como se fosse uma forma de prece, porque a prece ela é uma expressão, mesmo que ela seja em pensamento. Porque a prece, ela não existe uma fórmula fechada, não existe uma maneira só exclusiva. Você pode pensar, porque a prece, ela é um pensamento, aquele que aproxima de Deus. É a forma que seja com o coração limpo, com o coração sincero, a melhor forma que você pode usar é usar palavras simples e com o coração e com o pensamento direto a Deus. Vou ler aqui um pequeno trecho que eu gosto do capítulo 28, que é essa coletânea de prece, que assim, tem prece, ela foi colocada aqui nesse capítulo 28 para todos os momentos. Tem preces para todos os momentos, e os Espíritos falam assim, que eles jamais prescreveram uma fórmula, a fórmula absoluta para algum tipo de prece. Mas ele fala assim, o pensamento é fundamental. O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus.
e há diversidade de forma. Não deve se estabelecer nenhuma diferença entre o que nela creem. Por quê? O Espiritismo não faz acepção de crenças. As pessoas às vezes precisam de uma imagem para poder chegar a Deus, porque ela não consegue formular uma oração nos pensamentos, então ela precisa daquele momento. E as pessoas que já têm com a facilidade da prece, e na geração passada, né, de muitos, as mães ensinavam que a gente, na hora de dormir, tinha que fazer a oração do Pai Nosso, a oração de Ave Maria. Então, tudo isso a gente vai trazendo na bagagem, e sendo que nessa geração as pessoas hoje nem sequer lembram da existência de Deus. Para muitos, Deus é apenas algo muito superficial, algo que só está aquele momento assim, mas quando tudo aperta, a gente corre para Deus, porque não existe uma saída, não existe uma maneira de você ser feliz nessa terra sem você se conectar com o divino. Por isso que fala religião. Religião é religar. E o Espiritismo, ele já tem essa conexão direta com Deus. Nós, espíritas, junto com o Evangelho Rede Vivo, onde traz as clarezas do Evangelho de Jesus, ensinando sem rodeios, sem tela. Você, no Evangelho, Kardec ele deixa bem claro que Jesus ele sempre ensinou a oração que liga ao Pai. E que a gente possa colocar em nossos corações sempre que a oração vai sempre nos ajudar. Outra coisa também que a oração traz para mim, que quando eu estou muito triste ou a certa situação acontece, eu recorro sempre à oração. E às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você consegue orar mesmo estando triste? Porque com o auxílio de Jesus nós recebemos a força para ajudar ao outro. E nesse trabalho que eu faço nos asilos há 10 anos, às vezes teve dias de chegar lá para fazer esse trabalho, as pessoas falam assim, por favor, você pode fazer uma oração por mim? E prece a gente sempre que tem que estar disposto, né? Porque Madre Teresa ela sempre citava que aquele que se dispõe a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. E a prece é isso. O trabalhador de Jesus, ele sempre está disposto ele tem que estar sempre disposto ao trabalho, que a prece é um trabalho. Quando eu cantava lá no coral, no hospital, na Santa Casa, a gente fazia preces cantada, que é o coro, recanto da prece. Então, a gente só levava as canções que eram preces cantadas, como Ave Maria, que é uma prece do mais alto céus que a gente pode receber. E uma canção que nos eleva sempre a nossa alma são as canções instrumentais, as canções que falam de Deus, que falam do divino, que é também uma prece. E tudo na nossa vida se resume à oração e à prece. E Deus está sempre disposto a ouvir aquelas pessoas que acham que não tem uma saída. Esses tempos eu estava prestando atenção. Eu gosto muito, às vezes, de ficar parado, observando as pessoas. E elas falam assim, parece que é tão... Até comparei esses dias, falei assim, a gente que sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento da prece, a gente é como se fosse uma locomotiva com um vagão desgovernado.
porque parece que as coisas estão assim, ó, o mundo está muito louco. E quando a gente faz uma oração, quando a gente faz uma meditação, tudo vai se encaixando, mesmo que a gente saiba que a nossa vida, a vida daqueles que trabalham no caminho do bem, elas não são fáceis. Não é porque a gente é trabalhador do Cristo que a gente vai ser isento das coisas ruins. Mas a prece vai dar-nos força para romper as dificuldades. As pessoas falam assim, agora que eu estou no caminho de Jesus, que eu estou fazendo a obra do bem, eu vou ser o queridinho do Pai. Não, para Deus não existe um filho assim que seja único. Ele trata todos como trabalhador, Deus e Jesus ama todos, mas há sempre que fazer a nossa parte, que é vigiai e orai sempre. Porque sem a vigilância, quando a gente ora, a gente também está vigiando. E quando a gente faz o trabalho, a gente está vigiando e orando. E muitas vezes as pessoas, a gente está lá no Facebook, no Instagram, vigiando a vida do outro, né? E às vezes esquecendo do nosso próprio interior. Joana de Ângeles, ela vai trazer na série psicológica, para trazer esse indivíduo para dentro, para o autoconhecimento, para vigiar o sentimento. E há muito tempo, há muitos milênios, Confúcio já dizia, conhece-te a ti mesmo. E no livro dos Espíritos sempre tem essa fala, conhece-te a ti mesmo. Porque o indivíduo que se conhece, que conhece o seu coração, ele vai saber que no dia que ele precisa de fazer uma oração diferente, porque para cada situação é uma prece diferente. Há dias que você precisa elevar um pouco mais o sentimento, há dias que você precisa pedir, mas também não esquecer de agradecer e sempre louvar. Louvar a Deus não significa eu pular, gritar, fazer gestos, mas louvar a Deus assim, dentro do seu coração, nos seus pensamentos e dizendo sempre, Jesus, ajuda-me, porque eu estou a naufragar. E Pedro, a certa hora da noite, via um vulto caminhando sobre as águas. Então ele viu, levantou e viu que era Jesus. Mas aí ele falou assim, Jesus falou, venha, e Pedro foi. Então Pedro, naquele momento, na fé, ele andou até sobre as águas. Mas as águas começaram a agitar muito, e ele tirou os olhos de Jesus, e de repente começou a afundar. E Jesus o socorreu, e dizendo, homem de pouca fé. E muitas vezes o que acontece com as nossas vidas? Nós somos Pedro, nós estamos sempre às vezes com os olhos de Jesus, mas por um instante a gente tira os olhos de Jesus e acabamos nos afogando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas amarguras passadas. E a prece vai nos ajudar a nos tirar do abismo das águas profundas, porque o mar, é incrível você pensar que o mar é como a nossa vida, nem sempre, tem dia que ele está tão calmo, e tem dia que ele está tão agitado, que precisa a gente tomar atitudes para cada dia. Então, conhece-te a ti mesmo, que como Joana de Ângeles, ela sempre fala nas suas obras, aquele que se conhece jamais vai se perder entre os caminhos da vida. Quero muito agradecer por essa oportunidade de estar aqui trazendo esse tema, que é a prece, que é de suma importância para todos nós, humanos, esse caldeirão de coisas acontecendo, que a gente possa acalmar os nossos sentimentos, e sempre lembrar de louvar, aproximar a Deus e adorar e agradecer
e, se for necessário, pedir. Muito obrigado. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e dizer: Jesus, te louvamos, te agradecemos por esse momento tão maravilhoso. Sabemos, Senhor, que estamos tão longe, Senhor, do caminho. Ajuda-nos a ver o caminho, Senhor, que a humanidade possa encontrar a direção da casa do Teu amor, da casa do Pai, Jesus. Só Tu és a solução para as nossas dores e dificuldade. Nos momentos que estamos nos afundando, Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, Senhor. Te louvamos, meu Deus, e te bendizemos, Senhor, por todas as oportunidades infinitas que é a Tua presença, que é a Tua ajuda sobre os nossos corações. Ensina-nos a conhecer a nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, por esse instante maravilhoso. Assim seja. Gente, eu tô bem rouca, eu vou falar bem pertinho aqui do microfone para ver se sai, pelo menos lá pro pessoal do Facebook. Tá? Agradecer a presença de todos, obrigado, Joel, obrigada a todos que estão aqui e todos que estão assistindo, e espero vocês sexta-feira que vem. Boa noite.